Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Sejam bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Assuntos polêmicos e de interesse público serão analisados pelos participantes. O vereador Walter Nagelsta, integrante da bancada do MDB, Movimento Democrático Brasileiro na Câmara Municipal de Porto Alegre, o médico Luiz Pereira Lima, o advogado Omar Ferri e o secretário de Parcerias Estratégicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Tiago Ribeiro. Olha, tenho perguntas a fazer. Por exemplo, a população acompanha como deveria os orçamentos de prefeituras e do governo do estado? Vai funcionar a proposta do governo federal de fazer desaparecer municípios que não conseguem sequer arrecadar o mínimo para manter a máquina administrativa? O Palácio do Planalto elabora a reforma administrativa prometida há décadas. Qual o item que os senhores sugerem como mais importante nessa reforma, a reforma administrativa? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul vai criar amanhã a Frente Parlamentar contra os privilégios do setor público. O que se pode esperar? Motoristas de outros municípios que entrarem em Porto Alegre devem pagar pedágio? Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Na coluna que publico, e com muito prazer e com muita honra, no portal e no jornal O Sul, da sua versão eletrônica, eu digo que uma frase deveria estar afixada na maioria dos prédios públicos e ser lida por quem paga impostos, por quem sustenta a máquina. E a frase é esta: não deixem que anestesiem o seu sentimento em defesa do dinheiro público. E aqui pergunto, a população está atenta ou a população está anestesiada? Quem começa respondendo? Luiz Pereira Lima, meditativo, como sempre. Pois é. Num país cuja dívida pública já ultrapassou 5 trilhões de reais. A população está atenta ou não está atenta? Uma parte, né? Eu acho que o nosso nível cultural da população ele é muito precário. E a tendência, como está hoje as universidades, é aumentar essa precariedade. O pessoal comum, de nível comum, eles não estão muito atentos com a universidade. E eu acho que esse é o maior problema do país, é a educação que está sendo priorizada, entre aspas, o que chamam de universidade, que está longe de ser universidade, porque a universidade é o ensino superior, mas nós não temos o ensino da camada mais básica, que é inferior. Como poderemos ter um ensino superior? Sem entrar em detalhes, o senhor que ensina em faculdade, em faculdade pública de medicina, o senhor sente já esse desnível cultural e de capacidade de aprendizado de gerações anteriores? O senhor está há muitos anos lecionando. Isso é evidente,
Aliás, não precisa sentir, porque sentir é um sintoma, e sintomas são coisas individuais. Já está no coletivo. Né? Então isso é um sinal, ou seja, é algo objetivo. No momento que se coloca as cotas da universidade, se diz assim: queremos igualar. Mentira. Porque se nós colocamos cotas, nós estamos dizendo, vocês são inferiores a esses aqui. Porque eu tenho que dar cotas para que vocês possam entrar na universidade. Porque de moto próprio, num concurso aberto, vocês não entrariam. Então eu tenho que dar pontos. Por exemplo, no vestibular de medicina, se um cotista faz em torno de 200 pontos a menos do que o indivíduo que ingressou pelos seus méritos. O pior, isto faz com que haja uma disparidade brutal, abissal, entre um grupo e o outro grupo. E é um litígio interno, obviamente, entre eles. Puxa, eu estudei, eu abdiquei do lazer, eu não saí nunca para estudar. Eu não fiz nada e ingressei na faculdade de medicina. E o pior, às vezes tem o branco pobre que mora ao lado de um preto pobre. O preto pobre entra e o branco pobre não entra. Às vezes tem o preto com mais dinheiro, entra e o branco pobre não entra. Porque essa cota, ela não deve ser por cor. Ela deve ser uma cota social. Nunca de aspecto externo. Porque pele é aspecto externo. Não tem nada a ver com inteligência. Nada a ver com inteligência. Mas isso dá muito voto. Muito voto. E foi o objetivo principal do governo anterior, o voto em detrimento do mérito. O resultado está aí. Armando. Walter Nagels. Eu quero primeiro saudar o vereador Mendes Ribeiro, que está nos assistindo aqui. Grande amigo. Grande abraço. Grande Eu encontrei o vereador no início da tarde, quando fui à Assembleia Legislativa, colher alguns dados. Grande amigo. Grande figura. Grande amigo. Parceiro, meu irmão, um grande abraço para ele. Satisfação de estar aqui com vocês. E ainda em dúvida se permanece no MDB ou vai para o DEM. O senhor já não tem dúvida? Eu quero ser candidato a prefeito de Porto Alegre. E, aliás, a tua pergunta é muito propícia para eu falar da minha experiência pessoal com relação à satisfação de quem deveria estar satisfeito com o serviço público, que é o cidadão contribuinte, quem paga imposto. A quem se destina o trabalho de nós políticos e a quem se destina o trabalho do funcionário público. Primeira coisa que eu acho é que, às vezes, as pessoas pensando numa vida mais estável, estudam e fazem concurso para um serviço público e não tem secretário a vocação para o serviço público, muitas vezes. Isso é muito ruim, porque quem trabalha para o serviço público, a primeira coisa que deve ser é vocacionado para aquilo. É como o médico, é como o sacerdote, tem que ter a vocação. É porque ele vai atender o resto da vida as pessoas. E ele ele precisa ter essa empatia da necessidade do cidadão e do trabalho que ele se propõe a fazer. Eu acho que uma das mudanças que essa reforma administrativa deveria trazer no bojo dela é uma espécie de exame psicotécnico pré-admissional para saber se aquela pessoa de fato tem aptidão para ser servidor público. Eu fui secretário de planejamento urbano. O arquiteto público tem que sentar com o arquiteto privado e tem que ter a condição de se colocar no lugar do outro, ver a dificuldade que está passando, de se colocar no lugar do empreendedor e ver as dificuldades do empreendedor que tem e não pensar simplesmente que o empreendedor é, por exemplo, um especulador imobiliário. Às vezes eu vejo isso. Atendeu mal ou atendeu de má vontade porque acha que aquele outro ali é um especulador imobiliário. Né? E especulação, para mim, é financeira, porque qualquer um que invista o seu recurso numa atividade produtiva está correndo risco e, portanto, tem que ser olhado com esse cuidado e com esse sentido. Eu trabalhei com grandes servidores públicos, Burdi. Quando fui... Aliás, fazer um parênteses assim, se a idade serve para alguma coisa, se envelhecer serve para alguma coisa, é porque a gente vai ganhando experiência, né? Estou aqui com homens muito experientes. E eu pude ser secretário de Indústria e Comércio, pude ser secretário de Urbanismo e pude ser chefe de poder, presidente da Câmara. Então, eu não quero demonizar o servidor público, muito antes pelo contrário, mas eu acho que existem servidores fantásticos e existem alguns que deixam muito a desejar.
E a gente tem que ter ferramentas como meritocracia, por exemplo, para poder mexer nessas coisas. Para poder fazer com que, inclusive, aquele que quer trabalhar possa se sentir estimulado a trabalhar. Eu estava lá no urbanismo e nós estávamos, quando eu cheguei, com 2 anos de atraso nas licenças. Começamos, eu fui em cima do prefeito e digo, olha, eu preciso de arquitetos novos aqui. Consegui 17, coloquei 10 num setor, que era o setor de licenciamento que está mais necessitado. 3 meses, passou a curva de aprendizado, eles começaram a produzir mais. Começou a criar estresse com os outros, porque começou a ter uma disparidade muito grande entre a produção dos novos que estavam chegando lá e aqueles outros que estavam antigos. Então, a questão da estabilidade, que é importante por um lado, mas ela precisa também, nesse aspecto, ser discutida. Então, tem que ter plano de carreira, sim. O cidadão precisa saber quando é que ele começa e aonde termina, e tem que ter uma estabilidade e uma projeção. Tem que ter meritocracia, que hoje não existe, ou seja, o trabalho dele tem que ser medido, e o cidadão contribuinte tem que ser respeitado nesse sentido, e tem que, em alguns casos, só para concluir, ver essa questão da estabilidade, porque não pode a sociedade ficar pagando. Eu concluo para dizer o seguinte, você sabe quanto é que, secretário, Porto Alegre gasta por mês com folha de pagamento? Eu vou dar um dado. Toda a zona sul de Porto Alegre, o problema de saneamento, de escoamento pluvial, que é esgotamento da Berta dos Morros, Ponta Grossa, Lami, Belém Novo, precisaria hoje 430 milhões de reais para resolver. É bastante dinheiro. É 2 meses da folha de pagamento de Porto Alegre. 2 meses. Então, essas questões precisam ser discutidas. A folha de pagamento de Porto Alegre, e não é, de novo, demonizar o servidor público, o servidor é importante, tem que ser valorizado, ela custa por mês, para os cofres da cidade, para o cidadão, 233 milhões de reais. 15 mil servidores públicos. E a cidade tem 1 milhão e 500 mil habitantes. Essas coisas a gente precisa, com tranquilidade, pensar a respeito. Omar Ferri, estava agora verificando no placar eletrônico, com essa facilidade extraordinária do telefone celular, estava conferindo o placar eletrônico denominado jurômetro, que vai acompanhando, como está acompanhando, desde o 1º de janeiro deste ano, quanto é que o governo federal paga para rolar a sua dívida. Neste momento, 36 bilhões 813 milhões de reais. Este ano? Este ano, só este ano. O ano passado passou de 400 bilhões. O valor do ano passado é mais do que a soma dos orçamentos dos Ministérios da Saúde e da Educação somados. Nós pagamos de juros. Esses juros são consequência do gasto exagerado, muito além da receita. Então, eu volto ao ponto inicial da pergunta. Equilíbrio fiscal. É o equilíbrio fiscal, eu retorno. A população está atenta ou está anestesiada em relação a essa peça que se chama o orçamento, tanto do município onde mora, do Estado e da União? Sem filigranas jurídicas, sem picuinhas administrativas, tranquila e induvidosamente, eu afirmo em caráter peremptório, de acordo com o meu entendimento desse fenômeno financeiro desastrado brasileiro. O povo está completamente anestesiado e não está compreendendo o que de fato está ocorrendo nesse país. Só de juros nós gastamos por ano, pelo menos no ano passado, em torno de 400 milhões de cruzeiros. Bilhões, 400 bilhões. Mas não se pagou um tostão da dívida, apenas se amorteceu juros. Amortizou o serviço da amortizou os serviços da dívida pública, só isso. Que vai aumentando. Agora, o que há de fantástico e que é um desastre financeiro, econômico, político e social é que a dívida pública brasileira está em 4 trilhões por aí. Já passou de 5. Se não me engano, ultrapassou o PIB, que é tudo aquilo que o Brasil produz num ano. E tendo ultrapassado o produto interno público, quer dizer, tudo que o Brasil despendiu em matéria de dinheiro para construir, para fabricar coisas... Toda a riqueza do país. Como? Toda a riqueza do país. Toda a riqueza do país. Quer dizer, se eles se dessem conta deste fenômeno, nós só poderíamos ter uma conclusão. Se já não existe, estamos à beira de uma tragédia econômica e financeira.
Qual é a prova disso? A prova disso que enquanto tudo isto está acontecendo nas altas cúpulas, que para as altas cúpulas não existe o povo, a miséria na base da sociedade brasileira continua se alastrando e, muito pior, continuam transferindo ao povo o ônus deste descalabro financeiro e econômico. Tiago Ribeiro, o senhor é secretário de Parcerias Estratégicas da Prefeitura de Porto Alegre. O senhor foi selecionado pelo Executivo a partir da instituição de um novo mecanismo chamado Banco de Talentos. O senhor enviou o seu currículo e foi, dentre centenas e centenas de pretendentes, o escolhido. O senhor vem da iniciativa privada ou o senhor vem da administração pública? Boa noite, Armando. Boa noite. Boa noite, Walter, Luiz, Ferri. Prazer estar aqui com todos vocês. Na verdade, eu já passei pela iniciativa privada e também pela pública. Inclusive, eu me sinto bastante à vontade para falar sobre esse tema da reforma administrativa, porque eu sou servidor público federal do Ministério da Economia e estou cedido pelo governo federal para trabalhar aqui na gestão do prefeito Marquesan. Passei pelo processo seletivo que os servidores todos da prefeitura atualmente passam, né? Eu já conhecia o antigo secretário da pasta, o Bruno Vanuzzi, e a partir daí, da saída dele, o meu nome foi avaliado pela equipe de governo como um todo e fui selecionado e estou tentando fazer um bom trabalho aqui. Agora, interessante sobre esse tema, e aí recuperando algo que o vereador mencionou, é que mais do que se a gente fala especificamente do servidor público, na minha visão, como servidor público, o grande problema é o servidor em si perceber que o salário dele é fruto dos esforços de toda a população. E a partir daí valorizar esse salário que ele recebe, que é fruto do trabalho suado de população que não tem. A gente sabe que no Brasil a carga tributária é regressiva. Então, quanto mais pobre o cidadão, mais proporcionalmente ele paga imposto em relação às camadas mais ricas da sociedade. E o servidor público, em geral, ele se dissocia, ele se distancia dessa noção crítica. Ele não consegue ter a noção que o que ele recebe é algo que deixa de entrar no orçamento da população em geral para que ele receba aquilo e, consequentemente, ele deveria servir até mais do que o empregado da iniciativa privada oferece. E, infelizmente, no Brasil, por décadas e décadas de privilégios do funcionalismo público, essa noção da estabilidade, acima de tudo, ela prevalece sobre todos esses valores morais que deveriam vir antes. Então, o servidor público, em vez de pensar que ele tem uma política pública para entregar, para alterar a realidade de um determinado grupo social, ele espera chegar às 5 horas da tarde da sexta-feira para poder pegar o seu carro e viajar e passar o fim de semana fora, entendeu? Então é uma inversão total de valores. Mas num estado como o do Rio Grande do Sul, doutor Pereira Lima, que há 50 meses atrasa o pagamento dos seus servidores, e não só, o que aparece é o pagamento de servidores, mas não pagam fornecedores de produtos, o senhor trabalha em um hospital público também, tem gastos, tem alimentação, tem o lençol, tem o cobertor, tem os medicamentos. Tudo isso é fornecido por empresas. Mas não pagam por quê? Porque não tem dinheiro em caixa, pois doutor é, Walter. Exato. Assim como os terceirizados. A greve dos porteiros do Museu de Arte não recebem? Então entram em greve. São terceirizados. Não pagam porque não tem dinheiro, porque lá atrás não houve responsabilidade fiscal. A pergunta é a seguinte: há 50 meses o governo do Estado do Rio Grande do Sul não consegue pagar em dia. Fez várias tentativas, renegociação com o governo federal, que já não dá dinheiro, porque já deu e viu que é dinheiro perdido, não conseguiu vender o Banrisul, não privatiza porque o processo é lento. O senhor acha que existe alguma saída para o Estado do Rio Grande do Sul? Não sei se é só para o Rio Grande do Sul, mas existe um dado. Existem outros estados que estão na lista. Minas... Exatamente. Não, foge da pergunta. Não. Ele está falando do Rio Grande do Sul. Não é um caso específico do Rio Grande do Sul. Até o Rio Grande do Sul pode ser o pior deles, eu não sei. Minas, Rio de Janeiro... Não é apanágio do Rio Grande do Sul este dado. É uma coisa até a própria federação, a União. Mas a União pode emitir títulos em... Não, mas aí acontece isso que tu está dizendo. A União emite título e aumenta a dívida pública. Mas sobrevive. E agora estão sobrevivendo. Até o momento... É o tubo de oxigênio. Até o momento que explode. Se o senhor tem uma empresa, o senhor telespectador tem uma empresa, e o senhor olha a planilha e diz assim: eu estou arrecadando menos do que eu gasto.
Vamos ver onde eu mais gasto. Não vai ser no que eu menos gasto. Onde eu mais gasto? No funcionalismo. Mas o funcionalismo tem os privilégios aqui colocados. Nenhum pode ir para a rua. A greve ele pode fazer quando quer e será remunerada. E será remunerada. Então, o que uma boa parte da população faz? E tem o apoio político de diversos partidos. Esse apoio político é daqueles indivíduos que não produzem as riquezas. Que quem produz a riqueza é alvo da fúria daqueles que não produzem riqueza. E esse é o nosso problema. Imagina que maravilha eu poder fazer greve com a certeza que eu não vai diminuir meu salário. Que eu vou receber atrasado, mas vou receber. Então eu tenho férias. A greve significa férias. Porque recuperar a aula, contem para outro. Viu, Borges? Só deixa eu contar uma coisa. Quando eu era secretário lá do urbanismo, um dia, várias vezes, eu sentando com os técnicos, eu dizia, gente, cedo ou tarde vai faltar dinheiro para pagar o salário de vocês. Se vocês trancarem os processos, se a visão for sempre essa de criar dificuldade, ao invés de encontrar soluções, cedo ou tarde, esse dinheiro que não tem fronteiras, porque o investidor vai buscar onde está mais fácil, ele deixa de vir para Porto Alegre. E é esse o limiar que nós estamos enfrentando. Eu pegar o exemplo da saúde aqui, o doutor Pereira Lima conhece isso melhor do que eu. Um paciente mês, Santa Casa, que é saúde pública, Ferre, custa R$25 mil. R$25 mil. O mesmo paciente mês, no Hospital Conceição, custa R$100 mil. O mesmo paciente mês, no Hospital de Clínicas, custa R$116 mil. Ou seja, a Santa Casa, que faz saúde pública, mas não estatal, com as suas ferramentas de gestão, porque foi obrigada a desenvolver ferramentas de gestão, ela trata 4 pacientes com o mesmo recurso que o Hospital de Clínicas. E quando eu estou dizendo isso, não estou falando contra o Hospital de Clínicas. Não estou falando contra o Conceição. Assim também como o secretário, quando trouxe a realidade, ele não está falando contra o servidor. Nós estamos falando de um problema que está diagnosticado e que precisa ser enfrentado para nós enfrentarmos isso que tu disse, que é o desequilíbrio da estrutura pública do Brasil. O Hospital de Clínicas não tem nada a ver com a situação de anormalidade econômica do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós não podemos esquecer aquilo que já se falou, Armando Burr, e tu falaste 1000 vezes, e acho que todos nós falamos 1000 vezes, que os 2 maiores problemas econômicos que acarretaram esta crise sociopolítica e econômica do Rio Grande do Sul têm 2 fontes. A primeira é aquele empréstimo que dizem que foi de 9 ou de 20 bilhões, que o Estado já pagou 40 bilhões e deve 58 bilhões. E outro que o Armando fala seguidamente aqui também, é aquele problema que o governo federal trancou o direito que o Estado tinha de receber a sua percentagem. Mas eu não falei isso, Ferre. Imposto de exportação. São bilhões aí também que o Estado deixou de ganhar. 60 bilhões, Ferre. Hoje 60 bilhões? Hoje... É isso aí. Mas eu não falei disso. Hoje ao meio-dia, no chalé da Praça 15, no centro de Porto Alegre, ponto tradicional turístico de Porto Alegre, nosso amigo Simonetti, reuniram-se dirigentes de 15 partidos para novamente organizar uma frente para pressionar o governo que diz, o governo federal. O Supremo Tribunal Federal já disse, é preciso pagar este valor da isenção dada sobre a exportação de produtos. Lei Candir, que é de 96. O governo federal pagou em 96, pagou em 97 e em 98 disse ter logo para... Na verdade é que tinha que mudar o pacto federativo. O município fica com 18% da partição do bolo tributário. 18%. Então, não existe pacto federativo, existe federação nacional. Um telespectador que não assinou, mas o assunto aqui não vou deixar passar, a bolada Mega Sena acumulada que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado receberam não seria uma pauta interessante para esse programa? Já tratamos esse assunto sexta-feira e eu acrescento. A partir desse episódio, um grupo de deputados estaduais formou uma frente parlamentar, sobre os gastos excessivos
que vai se instalar amanhã às 13 horas no Salão Júlio de Castilhos, que é antes sala do plenário da Assembleia Legislativa, e vamos ver se desta nova frente, dessa movimentação, vem à tona alguns episódios que são lamentáveis no estado quebrado. E vamos agora às informações do CREMERS. Plantão CREMERS. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais e mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o CREMERS defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. O vereador Nagelstein falou a propósito de ingresso em Porto Alegre, e eu trago aqui o assunto que vai ser debatido na Câmara Municipal, o pedágio para ingresso dos veículos. Olha, essa é uma ideia... Isso é possível, impossível? Essa é uma ideia exótica e impossível politicamente de ser implementada da forma como foi proposta. Imagine a guerra que se estabelece e se cada cidade começar a resolver instituir um pedágio para entrar. As pessoas dizem, mas Santiago faz, Londres faz. Bom, Londres tem o metrô mais antigo do mundo, junto com Paris. A cada 500 metros tem uma saída do metrô e pedageia a City Londrina, o centro, onde não tem, aliás, nenhum buraco. Como é que nós vamos estabelecer pedágio em Porto Alegre para quem quer? Eu acredito, inclusive, que é inconstitucional, tenho convicção dessa questão. Então, isso gerou uma mobilização de vereadores, eu mesmo recebi de várias cidades aqui da região metropolitana. Foram 4 ideias que vieram no pacote que o prefeito mandou. Uma delas eu havia, inclusive, apresentado em emenda já na votação do projeto dos cobradores em dezembro, que era a retirada da taxa de administração da EPTC sobre a passagem de ônibus de Porto Alegre. A EPTC fica com 15 centavos da passagem de ônibus. Não precisava ter. Eu já tinha apresentado lá na emenda, agora o governo mandou de novo isso para tirar. A segunda, cobrar 28 centavos por quilômetro dos aplicativos de Porto Alegre. Algumas cidades estão fazendo e alguns tribunais no Brasil já declararam inconstitucionalidade disso, mas deveria ser um tema para ser discutido com o tempo. Essa é a segunda questão. A terceira é a instituição de uma taxa que se chama TMU, Taxa de Mobilidade Urbana, onde todo empregador da cidade, aquele que assina a carteira de trabalho, deveria pagar um valor, algo em torno de R$110, para que financiasse os trabalhadores da cidade a andar de graça no transporte coletivo. Mas já existe uma outra legislação, que é a legislação do Vale Transporte, e já existe na cidade policêntrica a ideia de que muitas pessoas não saiam do seu bairro para trabalhar. Por exemplo, quem trabalha lá na Restinga, no Supercam, ou na Ponta Grossa, no supermercado Diniz, lá, mora ali na volta, não precisa pegar um ônibus, né? Então, será que isso não geraria desemprego? O empregador, que já tem hoje um excesso de impostos no Brasil, ainda tem que pagar mais uma taxa para isso? E, por último, essa ideia que eu volto a dizer exótica e não prospera, da questão de cobrar um pedágio para entrar em Porto Alegre. Secretário. Eu acho que todos tinham que ser discussões feitas com muito tempo, não votadas em 2 dias, como o prefeito propôs, Burdi, para, na verdade, tirar o problema, que era a iminência de ter que aumentar o preço da passagem do ônibus. Secretário Tiago Ribeiro, o senhor, com a sua experiência de Brasília, vivência em outras capitais, o senhor acha que cobrar pedágio dos veículos particulares que entram em Porto Alegre é uma forma adequada? Eu acho que toda essa discussão, Burdi, ela na verdade passa por um debate anterior, que é o tipo de transporte que nós queremos privilegiar na cidade. Se é o transporte coletivo ou se é o transporte privado. Todas essas medidas enviadas, né, pelo Executivo para a Câmara, elas têm como pano de fundo, inclusive cada uma dessas 4 que o vereador bem descreveu, elas se associam a uma redução proporcional no valor da passagem cobrada. Claro que são medidas que, de uma forma ou de outra, vão desagradar determinados grupos, mas a pauta que a Prefeitura defende a partir delas é que o transporte coletivo deve receber o benefício de uma tarifa mais baixa, até porque são as camadas mais populares da população que se utilizam mais, que são mais dependentes do transporte público. Como o vereador disse, não são medidas que são absolutamente irrefutáveis.
Todas elas têm um ponto positivo e um ponto negativo. Acho que a discussão que vem como pano de fundo a partir daí é qual é a realidade que nós precisamos ter para o transporte público das cidades. As tarifas, anualmente, elas vão sempre precisar ser reajustadas para que as empresas, as concessionárias, no caso, elas consigam fechar as contas. Assim como nós estávamos discutindo aqui a falência fiscal da maioria das entidades de governo, as empresas também precisam fechar. Aí, como a gente vai oferecer esse reajuste? Vai ser por meio da sempre cobrança do próprio usuário, e aí a tarifa aumenta anualmente, ou vai ser cobrando de outras camadas da sociedade? Luiz Pereira Lima, Porto Alegre está na iminência de ter a tarifa mais alta do transporte público do Brasil. Eu não vejo nenhuma solução a não ser essa proposta de aumento de coisas. Novas tarifas, eu não vejo nada que não... As 4 propostas aqui citadas, corretas ou não, eu como usuário, eu só sinto assim, olha aqui, para entrar em Porto Alegre tem que pagar, para sair de Porto Alegre tem que pagar, tudo tem que pagar. São taxas distintas. Agora eu vou colocar algo aqui para o Nagels, que é interessante, e ele colocou números, que o Conceição custa tanto, que o Clínica custa tanto, que a Santa Casa custa tanto. Nós temos um problema que eu julgo grave no país, é que não há concentração de competência. Porque os governos pensam que todos são iguais. Então veja, se eu vou fazer uma cirurgia de vesícula, uma colestectomia, o paciente entra às 8 horas da manhã, às 17 horas ele vai embora, esse custo é desse tamanho. No hospital público, eles às 17 não posso, porque eu não tenho que me buscar, não tem que me busque. Tentei ficar internado. Mas eu não posso levar às 6 da manhã, então ele tem que internar na véspera. Então, primeiro, tem um problema social nesses hospitais, outros, não no privado. No hospital privado não existe. Mas a Santa Casa opera um modelo misto. É um modelo, mas modelo misto, mas são leitos diferentes. O setor do SUS é aqui e o setor privado, convênios, é aqui. Então não há essa mistura. O Conceição é um hospital público 100% total, SUS. 100% público, e o Clínicas agora quer modificar esta situação. Muito bem. Além do mais, o leito de alta complexidade tem um custo. Claro. E se eu dedico o meu hospital para que haja uma internação de menor complexidade, o meu lucro vai ser maior. Outro problema mais grave que acontece aqui no país, que as pessoas... Mas tem que aproximar os dois modelos, né? Porque a Santa Casa faz alta complexidade. Eu particularmente acho que essas coisas devem ser definidas. Este hospital, por exemplo, eu vou dar um exemplo da medicina que eu julgo que é a medicina social mais perfeita que pode existir. Vocês sabem que em Londres, por exemplo, tem um hospital for fístula. Um hospital que só trabalha com fístula anal. Como é? Um hospital de fístula anal? Sim, fístula anal. Se o indivíduo está em Cardiff e diz assim, eu quero operar minha fístula, que é complexa, coisa e tal, aquele cirurgião de Cardiff... Não. O governo só paga lá. Porque sabe que o Cardiff vai ser bem tratado, vai ter alta rápido e não vai voltar à fístula. Porque o governo não quer que volte à fístula. Para que esse indivíduo rapidamente volte ao trabalho. Trabalhar, produzir. Agora aqui não, todos acham que são iguais. Não, eu opero em fístula em Santa Maria, Conceição, Porto Alegre, Chapecó. Não estou falando mal desses municípios longe de mim. Eu apenas estou dizendo que não são iguais. Quem faz 10 mil fístulas por ano é melhor que aquele hospital que faz 500. E aí a central de leito que distribui. Aqui é uma central de leitos que não é o médico, é uma pessoa que está... Não, tu vai para cá, tu vai para cá, tu vai para cá. Quando ela está lá, né? Mas peraí, posso fazer uma pergunta para você? Claro que pode. Existe problema de saúde ou de doença neste país? Existe ou não existe? Bastante, eu acho, né? Só porque nós queremos. Porque as igrejas
pentecostais estão fazendo milagres com a presença de Deus à torto e à direito e curam todos os tipos de doença, desde a AIDS. Mas eu não quero entrar nessa seara que é muito polêmica. Não entrar nisso aí? E eu acho que as igrejas fazem um grande trabalho que é curar o espírito. Tem muita gente doente do espírito. É que hoje templo é dinheiro. Não, tem um lado também. Mas eles fazem um trabalho importante. Eles estão em comunidades muito miseráveis, levando alento para as pessoas dentro dos presídios, recuperando. E, obviamente, nacional por que todas as igrejas têm os seus problemas. Não houve no mundo nenhum regime teocrático que desse bem na história da humanidade. Acho um tema muito ruim esse, Fé. Não é ruim. É que nós temos medo de enfrentá-lo. Os problemas estão nos homens, não estão nas igrejas. Há uma observação de um telespectador, está sendo comentado que o Estado não tem dinheiro para nada. É verdade, diz o telespectador. No entanto, há verbas disponíveis para pagar altíssimas indenizações para os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. De onde sai tal verba para pagamento? Por favor, comentar. Eu comento. Do seu imposto, do telespectador. Em primeiro lugar, a cada final de ano é concluída a elaboração do orçamento do ano seguinte. Cada um dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, não é poder, mas está na mesma altura, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas do Estado, tem os seus valores determinados e eles administram. O Tribunal de Contas pagou porque havia sobra para pagar as férias atrasadas, vantagens acumuladas. Pagaram e estão pagando porque dentro do seu orçamento sobra dinheiro. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o ano passado, devolveu recursos para o Executivo. Olha, nós não gastamos, devolvemos. Eu também. Eu devolvi 39 milhões e 600 mil reais e na pauta de reivindicatória do dissídio dos funcionários veio a demanda pelo pagamento disso, representava quase 20 milhões de reais e nós dissemos não vamos pagar. Essa questão está judicializada e, aliás, não é um privilégio meu. Todos os presidentes da Câmara têm dito não para essa questão, embora sobre todo ano. A Câmara de Porto Alegre tem um orçamento, no ano que eu fui presidente, de 170 milhões de reais. Nós economizamos 40 milhões e dissemos não para essa reivindicação aí, Armando. Que eu acho que precisa muito mais é tapar buraco da cidade, é botar posto de saúde, é reformar a escola do que de fato isso. Está pagando, doutor Luiz Perani. Já pagou. Mês passado, um conselheiro recebeu 680 mil reais, que é... Mas por que está pagando? Por que não devolveu esse dinheiro? Não. Esse dinheiro diz respeito a vantagens que não foram pagas e que foram sendo acumuladas. Férias não utilizadas, licença-prêmio... É uma decisão discricionária do chefe do poder. Pois é. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe uma lei... Eu sou contra isso, eu apenas quero justificar. Existe uma lei que permite que o tempo de serviço fora do tribunal seja acrescentado para fins dos 5 anos, como é que é? Licença-prêmio. Então, Ferri, me diga uma coisa. Eu acho errado isso. Os conselheiros do Tribunal de Contas certamente são técnicos de altíssimo coturno universitário. Sim. São escolhidos através de um concurso ou não? Ou são indicados por políticos? Os conselheiros são indicados de caráter político. Eu não sabia. Não sabia. Então, senhor, agora, aqui no Pampa Debate... Fui esclarecido agora. Eu pensei que eram pessoas que, na sua juventude, tinham feito universidades específicas para saberem tudo disso. Luiz Pereira Lima, como naquela ocasião que se discutiu aqui em relação ao salário mensal de um governador depois que ele deixava de ser governador, a minha opinião era o seguinte: se até agora houve essa possibilidade, que se faça uma lei impedindo, foi o que a Assembleia fez, e aquela nossa deputada, como é o nome dela? A Anne Ortiz levantou a primeira bandeira nesse sentido. Então, eu sou dessa opinião. Mas até agora valeu, mas tem que terminar. Sim, tem que terminar. Eu estou sendo, obviamente, irônico, porque um prêmio à pessoa é ser conselheiro no Tribunal de Contas, que não existe horário a cumprir, etc. Isso é um prêmio de salário fora do regime normal público, ou pelo menos habitual. Muito bem.
A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecie os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Gostaria de saber a opinião do Dr. Luiz Pereira Lima, se é verdadeiro que hoje o infarto em mulheres igualou aos homens e mata mais do que o câncer de mama no Brasil. Pergunta do senhor Eduardo Cloir, de Porto Alegre. Doutor Pereira. Não, com honestidade... Consulta no ar. Não, mas, em primeiro lugar, não é a minha área, mas de qualquer maneira, sempre se deve desconfiar dessas coortes que se chama medicina, que são estudos de grandes grupos, e os pesquisadores. Hoje a indústria financia muito, os senhores não esqueçam disso. Há pouco tempo, por exemplo, o ovo fazia mal. Hoje o ovo não faz mais mal. Então, essas coisas variam muito, mas não tem porquê, a rigor, as mulheres hoje no mercado de trabalho têm tanto estresse, tanto isso, terem um índice de infarto menor que os homens. Porque isso não deve ser só privilégio, se é que sim, posso chamar. Agora, que é um dos fatores principais de risco cardíaco é o estresse. Sabe que, Burdi, semana passada nós estávamos falando aqui, depois o Renato Borruch, que é teu amigo nosso, assumiu lá a coordenação da comunicação da Câmara. Grande profissional. Grande profissional. Disse assim, olha, disseram para o Antônio Hohlfeld que tu falou mal dele lá no programa. O diabo tem 3 secretárias. Né? Me disseram, me falaram e me contaram. Nós estamos falando aqui sobre a questão das passagens de ônibus, de novo, né? E eu lembrei daquela desastrada intervenção que o PT fez nas empresas, que redundou na condenação da prefeitura, secretário, ao pagamento de uma taxa que se chamou plus tarifário por muitos anos. Na verdade, quem pagou era quem usava. E aí o nosso âncora, Paulo Sérgio Pinto, começou a me apertar. Mas quem é que era o secretário? Quem é que era o secretário? Quem é que era o secretário? Né? Então, o secretário era o Antônio, mas eu dizer o seguinte, maior carinho, maior respeito, e eu não falei mal do Antônio Hohlfeld em momento nenhum. Acho um professor, um intelectual, político, respeitável sob todos os aspectos. E eu acrescento, um grande jornalista. A cultura do Rio Grande do Sul deve muito ao trabalho do Antônio como repórter por muitos e muitos anos no Correio do Povo. Fomos colegas no grande jornal da empresa Caldas Júnior. Então ficou meu esclarecimento. Manifestação aqui do senhor Jorge Luiz Feita em Novo Hamburgo. Ele cita o seguinte: as pessoas que ganham 100 mil reais por mês convenceram as que ganham 10 mil por mês que o problema do Brasil são as que ganham 1.000 reais por mês. E acrescenta o senhor Jorge Luiz, estou comungando com o pensamento do nobre debatedor, senhor Omar Ferri, a população menos assistida e responsável pelos problemas desta nação. A população menos assistida é responsável pelos problemas desta nação, segundo a interpretação corrente. Secretário, nos conte. Olha, não é raro andar, rodar pela cidade, tentar localizar uma rua e nada. Parece que, sob a sua gestão, isso vai mudar. Nos traga agora... Trazer um pouco de boas notícias. O debate está pesado. Mas eu acho que esse ponto das placas de rua, assim como o contrato dos novos relógios digitais de rua de Porto Alegre, que a gente assinou já há cerca de um mês, eles conversam com tudo que a gente está discutindo aqui, que é a escassez de recursos do Estado para fazer os investimentos, e diante disso os órgãos públicos precisam encontrar soluções para viabilizar serviços à população. Por conta disso, a nossa secretaria foi criada em 2017 pelo prefeito Marquesan e agora nós estamos colhendo aí alguns resultados bastante positivos. A gente já assinou o contrato, como eu disse, dos novos 168 relógios digitais de Porto Alegre e ainda nessa semana, ou mais tardar na próxima semana, a gente deve assinar o contrato das novas placas de rua, justamente preenchendo essa lacuna. Porto Alegre é um absurdo hoje, né? Eu
eu que cheguei a Porto Alegre em abril do ano passado, fiquei realmente surpreso ao perceber que vários dos cruzamentos de Porto Alegre não tinham sinalização. Por mais que hoje a gente tenha os aplicativos que facilitam isso, mas quando a gente está caminhando ali, é muito bom que haja isso. E como que a gente viabiliza isso na prefeitura? Tirar o celular numa rua deserta hoje... Pois é. E como que a gente viabiliza isso? Também, né? E como que a gente viabiliza isso? Risco. Por meio da exploração de publicidade pelas empresas vencedoras dos contratos. Então, no caso dos relógios, no próprio visor ali do relógio, né, com a passagem ali das publicidades que viabilizam os ganhos para a concessionária, que são revertidos justamente na instalação dos relógios e nas placas também. Aí são publicidades menores, de um caráter mais local, logo acima das placas. Com o dinheiro que as empresas conseguem por meio da venda dessas placas publicitárias, elas conseguem viabilizar os investimentos que a prefeitura não conseguiria diretamente. Qual foi o prazo do edital? São 20 anos de concessão, tanto por causa dos relógios como das placas, e a empresa fica responsável não só pela instalação inicial dos equipamentos, como pela renovação, por manutenção, em caso, por exemplo, de um acidente de trânsito que derruba uma placa, a empresa precisa, dentro de um determinado espaço de tempo, substituir a placa, ou em caso de vandalismo, né, alguém vai lá e pinta a placa com outro nome, a empresa também fica com a responsabilidade de fazer a recolocação, né, dessas placas. E o mais importante é que esse modelo é um modelo que se justifica e se embasa justamente na publicidade urbana da cidade. E aí entra um outro tema que o vereador deve ter recebido ali o nosso projeto de lei que foi enviado à Câmara há algumas semanas, da nova lei de paisagem urbana do município de Porto Alegre. Ao longo dos últimos anos, os mais variados governantes, eles estabeleceram um trâmite de aprovação de exploração de publicidade em Porto Alegre que deixa a cidade muito poluída. E aí não é uma questão só visual, embora visualmente a cidade fique realmente desagradável aos olhos. Isso também torna mais difícil que essas peças publicitárias tenham valor. Quanto mais poluída está a cidade, menor o valor da publicidade, menor o serviço da população. Armando, posso só rapidamente falar sobre isso? Eu acho que tem mais uma família de imobiliário urbano que é importantíssima. Os abrigos de ônibus. Abrigos de ônibus, paradas de ônibus, né? Porto Alegre tem 5.500 paradas de ônibus. Eu, no retrasado, acabei sendo convidado pelo governo do Japão, como presidente da Câmara, fui a Tóquio e a Kanazawa. As paradas, inclusive, são viradas para dentro. O que quer dizer isso? Que a parte, aquela que fica aqui no Brasil... aliás, Porto Alegre não tem parada de ônibus, na verdade, né? As paradas são muito ruins. Mas a parte que fica protegida fica virada para a rua. Ou seja, se um carro passa numa poça d'água ou um ônibus, bate ali, só tem uma pequena abertura, as pessoas ficam protegidas dentro da parada. Porto Alegre tem 5.500 paradas de ônibus. Acho que precisa de 20 mil placas de esquina, mais ou menos. São 82 mil placas, porque todos os cruzamentos serão contemplados. E só para completar em relação aos abrigos, está em consulta pública a nossa proposta de edital para os novos abrigos de ônibus de Porto Alegre. E eu não entendi por que isso demorou 10 anos para essa criança nascer, né? No governo passado, não se resolvia essa questão. E óbvio que nós temos questões importantes, que são essas outras famílias de imobiliário urbano. Cidades como Buenos Aires, como Paris, como Nova York, tem um outro mobiliário urbano que chama toponímicos, que é aqueles onde um cartaz fica girando para falar dos espetáculos que a cidade tem. Porto Alegre não tem isso. Banheiros de rua, não tem banheiro de rua. Qualquer outra cidade do mundo, tu vai, tu coloca uma moedinha, tu usa o banheiro se auto-higieniza. Isso também é mobiliário urbano. Então são coisas que nós vamos ter que no futuro avançar rapidamente para fazer, né? Só que a grande dificuldade que o secretário deve enfrentar é que tem um mercado só. O mercado é um mercado de anúncios, né? Quanto mais oferta tem de face, mais desvalorizado fica o preço da face. Então é uma equação que tem que ser encontrada para fazer com que essas coisas aconteçam. Chegou o aplicativo Unicred Investimentos. Uma plataforma segura, com atendimento personalizado e perfeita para o cooperado diversificar seu portfólio e sua maneira de fazer aplicações com novas soluções em renda fixa e renda variável. App Unicred Investimentos, disponível no Google Play e na App Store, para você baixar agora no virtual e prosperar na vida real. Omar Ferri, Walter Nagelstein, Dr. Luizinho, queridos amigos, estou na fila do SUS há 6 meses para uma cirurgia de miomas. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado poderiam ajudar muito. Manifestação da telespectadora Viviane Nunes.
que o senhor diz para a dona Viviane, doutor Pereira Lima, o senhor que enfrenta, se defronta com esse drama? Esse é o problema. Ela tem uma cirurgia eletiva, né? Provavelmente é miomoterino. É uma cirurgia eletiva, é raríssimo sangramento agudo, mas dá uma anemia crônica na pessoa e tem que fazer esterectomia. Agora, o drama é que o serviço público vai postergando e fica trabalhando com urgência. É o que eu estava falando há pouco, que não tem por que não ter hospital especializados aqui. Aqui eu digo nos grandes centros. E por que isso? Porque terão cirurgiões mais expeditos, o serviço será mais rápido, menos tempo de internação. Menos probabilidade de infecção. E menor custo para o Estado. Mas o que tem acontecido é exatamente o contrário. Todos os locais acham que podem fazer tudo. Quando o governo gaúcho, melhor dito, quanto o governo gaúcho gastará para manter a CEE, que presta péssimo serviço, pois não tem recursos para investimento? Eu não quero continuar a pagar essa conta altíssima. É a pergunta e a opinião que vem de Canoas, nosso telespectador Marcelo Portes. Vamos agora ao quadro Saúde, com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, os senhores sabem que hoje há alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos? Isso mesmo, comprimidos pela boca, nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são utilizados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo? Um abraço a todos. Eu tenho uma pergunta que é a propósito do assunto noticiado com muita frequência. Vai funcionar a proposta do governo federal de fazer desaparecer através da fusão municípios que não conseguem arrecadar o mínimo para manter a sua máquina, a máquina administrativa, e ficam na dependência de repasse de verbas do governo do estado, do governo federal? Esses pequenos municípios que não conseguem pagar nada, eles precisam se manter. Doutor Luiz Pereira Lima, o senhor que é um homem do interior, conhece todo esse interior? Conheço bastante. A resposta é negativa, não precisa pensar muito. Eu duvido que consiga. É isso aí. A intenção, no meu entendimento, é muito boa. Agora, claro que os municípios não querem, porque tem X vereadores, tem prefeito, tem vice-prefeito, tem secretários. Tem deputados federais. Tem pequenas cidades que tem secretário de turismo, meu Deus do céu, ganhando X reais por mês. A Câmara de Vereadores se reúne uma vez e eles ficam fazendo campanha para a próxima eleição. De modo que é mais um custo brutal. Mas os deputados que dependem desses vereadores, os deputados dependem desses vereadores, não quererão, porque ali há um número X de votos. Quando eu falo em voto, eu falo em dinheiro. Para o deputado, o voto é a moeda. E a moeda é dinheiro. Pereira Lima, todos estes, ouçam o que eu vou dizer, todos estes municípios pequenos brasileiros, sem nenhuma exceção, vão apelar para deputados federais e senadores e vão envolvê-los de tal maneira, e o que interessa na subjacência das coisas é o voto. Claro. Não vão modificar nada, embora a tese, sob o ponto de vista administrativo e político, seja perfeita. A tese é do ministro da Economia, Paulo Guedes, e ela se baseia num princípio muito claro. Pega o dinheiro gasto nesta máquina administrativa e destina diretamente para a educação, saúde e segurança. Ponto final. Aliás, vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. A linha de espumantes 130 da Casa Valluga é uma homenagem aos imigrantes italianos que fizeram de seu trabalho um legado.
com criteriosa seleção da matéria-prima, elaborado pelo método tradicional e repousando por 36 meses na maior cave de espumantes da América Latina, tornou-se o mais consagrado espumante brasileiro. Casa Valduga, momentos que marcam. Quem é o mais gremista da mesa aqui? Não? Se só tem Colorado, eu vou ser o mais gremista. Eu sou o mais gremista da mesa. Então, o ponto final começa com Omar Ferri, que recebe este brinde da Center Ótica na cor azul. Omar Ferri, seu ponto final. Olha, a dívida, essa que o Estado está pagando, ela repercute no orçamento do Estado em 13%. 13% é um baita de um dinheiral. Eu acho que se não há união de homens valentes que resolvam enfrentar o poder do Estado Federal e exigirem a solução, que é grave, dramática para o Estado do Rio Grande do Sul, tem que imitar um Getúlio Vargas, um Oswaldo Aranha, um Marcial Terra, um João Neves da Fontoura, um Flores da Cunha, que te deram um passado glorioso para esse Estado. Eles faziam com que o governo respeitasse o Rio Grande do Sul. Está na hora do Rio Grande do Sul levantar a sua cabeça, desfraldar a bandeira de um ideal administrativo e exigir a solução do mal que o Estado Federal faz à província do Rio Grande do Sul, a província rio-grandense, de Bento Gonçalves e Garibaldi. Secretário Tiago, um brinde da Center Ótica e o seu recado final. Bom, acho que todo o tema que a gente discutiu aqui hoje, ele passa pelo inchaço do Estado e pela forma como, ao longo das últimas décadas, os recursos públicos foram mal geridos. Agora, cabe a nós, que estamos de alguma forma envolvidos com o Executivo, buscar soluções inovadoras, buscar soluções que são muitas vezes impopulares, para, de alguma forma, combater esses vícios, esses males que, ao longo de décadas e décadas, estiveram presentes. Nós, aqui na Prefeitura, estamos buscando fazer isso por meio de parcerias privadas, e sabemos que não é um caminho fácil, como o vereador disse no início, há uma dificuldade muito grande de a gente atrair de volta investidores para Porto Alegre, mas o nosso intuito é esse nos próximos meses. No ano passado, ou melhor, no passado, o ano aqui foi eliminado, no passado já arrecadaram centavos para ônibus com ar-condicionado. Na prática, não aconteceu. O setor público arrecada e cai no buraco financeiro das mordomias. Opinião do senhor Benhur da Tristeza. Doutor Pereira Lima, o senhor que está permanentemente lendo precisa do auxílio da Center Ótica. E o seu recado? E que bom que eu recebi cinza, hein? O meu recado, na verdade, é um parabéns ao ministro da Educação, João Traut. Eu sei que ele tem sido combatido por um grupo de pessoas que tem um pouco de orgeriza ao trabalho. Entretanto, nós temos no Ministério da Educação o maior número de funcionários do país, isoladamente, dos ministérios, dos quais, pasmem, telespectadora, 100 mil dos 300 mil, ou seja, 1/3, foi colocado no governo Dilma. Abrindo universidades em locais onde não havia possibilidade de ter universidade. Só medicina uruguaiana e Juí, etc., que o CREMERS não sabe mais o que fazer. O prejudicado final será a saúde da população. E na medicina, vocês sabem qual é a punição? Morte. O senhor Luciano Leon, a propósito da manifestação do secretário Tiago, diz que são muitos os semáforos que não têm aviso sonoro para os pedestres e nem o visual para saber quando está aberto para atravessar a rua. Eu estive na EPTC tratando... Ponto final, juntamente com a lembrança... Luciano Leon, eu estive na EPTC tratando com o secretário Fábio sobre isso. Ele me informou que tem um número X de semáforos em Porto Alegre com esse sinal sonoro. Acho que tem que ter praticamente em todos, né? Para a travessia de deficientes e cegos, principalmente. Quero mandar um abraço para o Adelar, para o Giovanni da Feira Modelo, para o Brum, que está nos assistindo, para a Rosângela Meira, Diogo Salcedo, Alessandra Camargo, Arlete,
para o Caio Riela, que tive hoje, ex-prefeito de Uruguaiana, ex-deputado. Quero mandar e ex-ator da Globo, trabalhou em novelas da Globo. Ah, foi também? Sim. Não sabia. Quero mandar um grande abraço para ele. Quero falar rapidamente, lamentar a perda da senhora Herta Speer, que nos deixou, foi uma sobrevivente do Holocausto, uma das últimas, né, e morreu agora há poucos dias. É triste isso. E dizer que há 30 anos, ou mais, há 50, talvez há 100, nós continuamos tratando o lixo da mesma forma. Tem um processo que foi protocolado lá na secretaria do secretário Tiago, e era antes ainda do secretário Bruno Vanuzzi, e não avançou, e nós precisamos fazer com que avance, que é a usina de energia elétrica a partir da queima do lixo. Um abraço ao telespectador, senhor Davi Traeger. Estamos chegando ao final do programa. Eu tive o prazer de mediar essa conversa tão fluente, tão objetiva, tratando de assuntos do interesse de todos. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Pampa Debates volta amanhã com a apresentação de Paulo Sérgio Pinto. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.